Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 265. Minha sogra está pegando fogo. HMMM. Natásia estava andando ao lado de Victor com um sorriso radiante no rosto. Era claramente óbvio que ela estava muito feliz com a bajulação barata da mulher na frente deles. Victor deu um pequeno sorriso, coçou um pouco a bochecha e não pôde deixar de pensar, fofo. Como uma mulher mais velha pode ser tão fofa? De repente, flashbacks vieram à mente de Victor. Memórias de Scatash agindo de forma fofa para ele começaram a preencher todo o ser de Victor. Apóstrofo. Bem, parece que isso é normal para eles. Ele abriu um pequeno sorriso. Apesar de serem mulheres fortes e selvagens por fora, elas eram surpreendentemente fofas se você as conhecesse bem. Claro, esse era o tipo de atitude que as pessoas não podiam imaginar de Anastasia Folger. A condessa do clã Folger, e a mulher mais rápida do mundo. Ou Condessa Scatash Scarlet, a vampira mais forte do mundo. Os vários títulos que as duas mulheres mais velhas carregavam nublaram os olhares dos outros seres, e por causa disso, eles nunca poderão ver o verdadeiro Scatash e Natásia. Apóstrofo. Não que ele teve a chance desde o início. Os olhos de Victor eram como um buraco negro sem fim, mas Natásia não parecia estar vendo, pois estava muito ocupada perdida em seu próprio mundo. Um sorriso frio cresceu no rosto do homem. Victor havia se decidido sobre esse assunto no tempo em que esteve fora por um ano inteiro. Tem aquele ditado que só você percebe quando algo é importante quando você perde. Apesar de não ter perdido nada, a sensação de perda que sentia era muito grande, embora não a demonstrasse a Ruby, que estava sempre perto dele. Este é apenas o segredo dele. No ano passado, sua personalidade obsessiva ganhou impulso e ele se tornou um Violette. Ele era como Violette antes, mas agora, ele está no mesmo nível que ela. Por causa disso, ele é bastante sensível quando se trata de Scatash, Natásia, Violette, Saz e Ruby. Scatash. Ao pensar na mulher, Victor cerrou um pouco o punho, apesar de ter melhorado no último ano em seu controle de poder e ter aprendido várias técnicas e aperfeiçoado-as ele mesmo. Seu poder não cresceu. Esse gargalo é irritante. Victor está severamente irritado. Ele sente como se uma limitação tivesse sido colocada na raça dos vampiros, e essa limitação só é liberada a cada 500 anos. Ele não tem provas disso, e talvez esteja apenas dando uma desculpa porque não pode evoluir em seu poder. Mas ele realmente não se importava com isso. Ele precisa ficar mais forte, para seu próprio bem e para sua própria diversão. Afinal, ele quer lutar contra seres mais fortes. E o mais importante, por causa de Scatash, a mulher mais velha, a sogra, a professora, são muitos rótulos que eles têm juntos. Mas, a mulher, mesmo antes que ele percebesse, se tornou uma parte importante de sua vida, e ele não podia fazê-la esperar muito. Quando ela descobrir seus sentimentos, eu estou fodido. Victor abriu um grande sorriso. Ele sabia que no momento em que Scatash descobrisse seus sentimentos, a primeira coisa que ela faria seria confrontá-lo sobre isso. E se ele não fosse forte o suficiente naquele dia? Bem, eu estou fodido. O amor é uma guerra, especialmente para alguém como Scatash, e Victor se recusa a perder essa guerra, e ele não quer ser submisso à mulher mais velha. Seu orgulho não permitiria. Apenas o pensamento de se submeter a alguém fez com que um sentimento de desgosto percorresse seu corpo inteiro como uma cobra venenosa tentando devorar cada pedaço de seu corpo. Ele odiava aquela sensação. Conde Alucard. Conde Alucard. Victor acorda de seu pensamento e olha para a mulher à sua frente. Ela estava vestindo um uniforme da polícia, tinha 150 centímetros de altura e tinha uma expressão fofa. Não importa como você olhasse para ela, ela é uma criança, não é? Até a roupa dela parece um cosplay que deu errado. Esse olhar de julgamento. Você está pensando que eu sou uma criança, certo? Olhando para a garotinha à sua frente, a única resposta que veio à mente de Victor foi, sim. Ele foi brutalmente honesto. Tosse. A mulher literalmente tossiu sangue ao sentir uma flecha atingir seu coração. Ela limpa o sangue com um lenço de papel e diz, pode não parecer, mas eu sou uma vampira adulta. Ela falou, com um tom eloquente enquanto seus olhos brilhavam. Tenho 1700 anos. Ela bateu em seu peito inexistente. Victor olhou com dúvida óbvia em seu rosto. Ele literalmente não sentiu nada da mulher, nada.
Se não fosse por sua pele pálida, as pequenas presas em seus dentes, e seus olhos ficando vermelhos quando ela olhou para Victor. Ele realmente duvidaria que ela fosse uma vampira. Você é o único guarda por aqui? A mulher estreitou os olhos. Ele estava obviamente tentando mudar de assunto. Mas ela não queria ofender alguém que tem o título de segunda progenitora dado pelo portão. Sim, eu sou o diretor, chefe, zelador e dono deste lugar. Ela falou com orgulho. Um freelancer que faz tudo, hein? Eca. Ela sentiu outra flecha em seu peito. Bem, eu realmente não entendo. Esta é a primeira vez que visito este lugar, mas você deve ser forte o suficiente para lidar com este lugar sozinho. Ah, eu. Ela parecia que ia dizer alguma coisa, mas de repente Natásia falou, você está errado, marido. Ela não cuida deste lugar. Victor olhou para Natásia, o que você quer dizer? Quando ela percebeu que Victor não negou seus avanços novamente, Natásia começou a brilhar, e seu sorriso cresceu ainda mais, e sua aura radiante parecia brilhar ainda mais. Uau, meus olhos! Como alguém que não vê a luz do sol há mais de 1000 anos, o guarda sofreu muitos danos de Natásia. Limbo é basicamente uma grande entidade automática, serve diretamente ao rei Vlad. Qualquer coisa que Vlad considere culpada será trancada neste lugar para sempre e sofrerá punição eterna. Os guardas não precisam fazer nada porque o Limbo fará tudo sozinho e, por isso, esta é uma prisão perfeita, e ninguém pode escapar. Natásia explicou como uma professora agindo como a nobre que ela é. Um lado que ela só mostra para as pessoas que ama, esta é literalmente uma prisão impenetrável. Ela mostra um sorriso de escárnio quando diz prisão impenetrável. De alguma forma estranha, a palavra impenetrável desencadeou seus pensamentos pervertidos. Então esse lugar ainda é virgem, hein? Ela estava completamente no modo aleatório, já que a alta dose de felicidade deixou seu cérebro mais louco do que nunca. Entendo. Obrigado, Natásia. De nada, marido. Ela sentia seu coração dançar cada vez do que dizia a palavra marido, e Victor não rejeitou seus avanços. Segui-lo foi a escolha certa para minha vida. Aquele velho realmente tem muitos segredos, hein? Nesse momento, Victor sente uma curiosidade incrível sobre tudo que Vlad tinha aí, o mais importante, precaução. Felizmente, ele não se importou quando matei os netos dele. Mas provavelmente não terminaria bem se eu tivesse matado o filho dele e, no meu estado atual, não deveria provocar muito, velho. Os olhos de Victor brilharam de forma calculada. Uma característica bastante estranha para ele. Uma característica que começou a se desenvolver quando ele começou a lidar com Afrodite. Aquela mulher era simplesmente chata de se lidar, e ao lidar com ela, ele sentia como se estivesse andando na corda bamba onde qualquer erro poderia levá-lo a uma situação muito ruim. Por causa disso, durante seus encontros com Afrodite, ele teve que usar a cabeça o máximo possível para tentar entender as intenções da mulher. Bem, ele não vai negar que perdeu a paciência uma vez e falou palavrões para a mulher. Ele simplesmente não era bom nisso, mas isso não é desculpa. Ao conversar com Afrodite, Victor entende que em seu estado atual, ele não pode ser o que sempre é, e há inimigos para os quais ele precisará usar sua cabeça. Ele precisa ser frio como gelo. Ele precisa ser mais como sua esposa. Ele precisa ser como Ruby. O lugar ficou mais frio. O guarda olhou em volta. Uma grande entidade? Victor mudou de assunto e fez uma cara confusa enquanto olhava ao redor e via várias celas vazias. Ele olhou para cima e viu apenas escuridão. O lugar não parecia ter teto, e tudo era apenas um grande corredor comprido cheio de celas. Que tipo de ser é tão maciço e grande? Aproveitando aquele momento, ele sugou seus poderes de volta ao seu corpo. Não sei. A resposta de Natásia foi simples. Este lugar existia antes mesmo de eu nascer, e o único conhecimento que tenho sobre este lugar é o que lhe disse agora. Natásia explicou e fez uma cara meio triste. Ela queria ajudá-lo mais, mas ela realmente não sabia de nada. Nem mesmo sua mãe conhece os detalhes deste lugar. O mais provável de saber alguma coisa sobre este lugar é Aleixo, o filho mais velho do rei. Natásia pensou nos seres que poderiam ajudar Victor. Devo sequestrá-los. Seus pensamentos estavam correndo soltos. Você sabe de alguma coisa, guarda? Fuma. A guarda pareceu acordar de seu estupor e olhou para Victor. Não sei, meu antecessor não falou muito,
Apenas disse que eu deveria trabalhar aqui e receberia uma grande recompensa. Ah? O que você conseguiu? Victor estava um pouco curioso. Uma grande quantidade de dinheiro. Ela fez um símbolo de dinheiro com a mão. Victor olhou inexpressivamente para a mulher. Ei, ei. Ao contrário de vocês vampiros nobres, como eu, que não tem um clã, tem dificuldade em ganhar dinheiro, sabe? Ela fez beicinho quando viu o rosto de Victor. Por que você não foi para o mundo humano? Perguntou Victor. Eu não quero ser caçado por essa organização chata. Eu quero viver uma vida tranquila, muito obrigado. Ela fez uma cara de nojo. Victor realmente não sabe como reagir a essa garota. Ele nunca viu alguém tão normal antes. De todos os vampiros que ele encontrou, esta mulher parecia ser a mais normal de todas. Ah, não precisa fazer essa cara, marido. Victor olhou para Natásia, que acordou de seus pensamentos homicidas. O que ela disse é verdade. A maioria dos vampiros nobres que não têm um clã só querem viver uma vida normal, cheia de entretenimento. Os vampiros mais propensos a causar problemas são aqueles vampiros que vêm de um clã. Sua atitude não é tão estranha ou rara. Como condessa encarregada dos assuntos domésticos, ela sabia mais sobre esse assunto do que qualquer outra pessoa. Entendo. Então esses vampiros nobres que não têm um clã são como pessoas comuns no mundo humano. De fato. Natásia assentiu com satisfação e continuou. Vampiros que têm clãs como você e eu são algo mais próximo de um político ou homem de negócios no mundo humano. Agora que ela disse isso, Victor percebeu que ela estava certa. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Sua imagem de vampiros é bastante distorcida. Seres gananciosos que só pensam em si mesmos e fazem de tudo para se divertir ou ganhar poder. Esse pensamento é devido aos vampiros que ele lutou e seu próprio mestre Skatashi que adora lutar como ele. De certa forma, ele não está errado, mas esses vampiros são apenas aqueles de clãs nobres ou vampiros que não são educados o suficiente. Há vampiros que só querem viver normalmente sem se preocupar com ameaças. Ah, esqueci de perguntar, mas por que vocês vieram aqui? O guarda perguntou de repente. Nós viemos pegar alguns criminosos. O olhar do guarda estreito. Por que você veio para pegar criminosos? Ela estava um pouco guarda. Por quê? Claro, eu preciso alimentar meu animal de estimação. Victor abriu um sorriso inocente. Ela não esperava essa resposta. Olhar. Natásia de repente se aproxima da garota e mostra uma foto do gorila e do celular que ela tinha no bolso. Uau, um gorila. Ela arregalou os olhos em choque. Era a primeira vez que vi um gorila tão gigante. Quando você tirou uma foto do Big? Eu roubei quando você estava ocupado falando com ele. Natásia deu um sorriso inocente. Claro, ela não usava o celular só para isso. Victor se sentiu um pouco estranho quando viu o sorriso de Natásia. O que é esse sentimento? Foi a mesma sensação que ele teve quando Violette olhou para ele com um olhar sugestivo como se estivesse fazendo algo que não deveria. Ele sentiu um pequeno arrepio na espinha, olhou em volta, e parecia muito estranho agora, então ele voltou sua atenção para Natásia e a viu sorrir. De alguma forma, ele poderia dizer que seu sorriso atual era algo que ele conhecia bem, um sorriso obsessivo que era mascarado por um sorriso gentil. Entendo. Era ela, hein? Ellie riu um pouco e ignorou o que sentiu. Ele não sabe que aviso de seus instintos foi, mas ele definitivamente sabe que não é uma coisa ruim para ele. Natásia tinha um segredo. Ela tinha um segredo que não contaria a ninguém. Sua preciosa coleção está no celular, e tem uma senha de 40 dígitos, e claro, está salva na nuvem. Ela chegou a pedir para a própria irmã comprar uma empresa que já tinha função de nuvem, só para ter certeza de que ninguém vazaria sua coleção. E o que é essa preciosa coleção? Fotos do Victor de todas as formas possíveis. Fotos nuas, fotos dormindo, trocando de roupa, fotos dele matando inimigos. Ela tinha uma coleção inteira dividida em vários subgêneros. Feroz. Animado. Gentil. Sádico. Menino mau. Bom menino. Músculo. Ela tinha várias fotos de Victor, em gêneros que ela mesma criou. Esta mulher é um caso perdido. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 266. Minha sogra está pegando fogo. 2. Fotos do Victor de todas as formas possíveis. Fotos nuas, fotos dormindo, trocando de roupa,
Fotos dele matando inimigos. Ela tinha uma coleção inteira dividida em vários subgêneros. Feroz. Animado. Gentil. Sádico. Menino mau. Bom menino. Músculo. Ela tinha várias fotos de Victor em gêneros que ela mesma criou. Esta mulher é um caso perdido. Só por curiosidade, ela tirou essa ideia da Violette, pois a mulher de cabelos brancos também tem algo parecido. Embora no caso de Violette sua coleção tivesse coisas mais raras, afinal, ela tinha fotos, vídeos e todo tipo de material de Victor desde o menino até a fase adulta. E sua coleção não parava de crescer. O nível de obsessão é tão alto que ela ainda mantém as roupas que usava no primeiro encontro e no dia em que praticaram a arte do cultivo dual. Ela também fez questão de manter o lençol daquele hotel em particular para si mesma. Agora, você pergunta: por que ela guardou o lençol? Bem, era sua primeira vez, e ela queria manter a memória. Violette é um caso perdido também. Tosse. Claro, para que Victor não desconfiasse, ela fez questão de fazer várias roupas iguais à primeira roupa que vestiu quando o encontrou pela primeira vez. Natasia ainda tinha um longo caminho a percorrer. Um álbum de fotos. Se Violette ouvisse isso, ela mostraria um grande sorriso de escárnio. Espere. Aguarda estreita os olhos e olhe atentamente para a foto. E ela vê os olhos do gorila. Isso é uma besta demoníaca. TSK, TSK, ele é o Big, ele é meu animal de estimação, e ele está com fome. Por causa disso, eu vim buscar alguns criminosos para alimentá-lo. Victor resmungou. Ele não gostava que Big fosse chamado de besta demoníaca, afinal, ele era esperto demais para ser chamado de besta. Que tal, gorila demoníaco? O sorriso de Victor cresceu um pouco. Que legal. Ele gostou muito do nome que deu. Sim, ele ainda tinha um lado infantil. Embora homens e mulheres possam se tornar adultos, o lado infantil às vezes nunca desaparece. Ser adulto é temporário, mas ser criança é eterno. Olhando para o rosto do guarda, Victor perguntou: o que você acha? É permitido? HMM. Como eu saberia disso? O guarda respondeu com uma pergunta simples. Victor olhou para a mulher com uma expressão vazia. Mulher, você deveria saber disso. Ele realmente queria dizer isso agora. Eu sou apenas o guarda, você deveria perguntar ao portão. Ela falou em um tom frívolo. Portão? Victor não entendeu nada do que a mulher disse. Natasia aproveita o momento e pega o celular de volta e o coloca no bolso do vestido. Assobiar. Assobiar. Ver a mulher andando enquanto assobia. Uma vez estourou na cabeça de Victor. Tudo bem, sertão. Incompetente. Esta não é a prisão mais segura do mundo ou algo assim. A mulher parece mais uma visitante deste lugar do que a pessoa que deveria guardá-lo. Victor segurou a vontade de suspirar agora. E como eu falo com o portão? Ele se sentiu constrangido ao fazer essa pergunta. Apenas falar com o portão? Ela olhou para Victor como se fosse uma resposta óbvia. Você está dentro do portão, ou você esqueceu? Ela falou em um tom casual enquanto tirava algo do nariz e jogava fora. Ela tinha uma atitude que dizia: todo vampiro sabe disso, como você não sabe disso? Veias começaram a pipocar na cabeça de Victor. Ele sabe que ela não está tentando ofendê-lo nem nada. Mas ser vista como burra para uma criança não é uma coisa muito legal de se fazer. Mas Victor é um homem maduro. Ele não vai ceder a uma provocação tão barata. E como qualquer homem maduro, ele fez uma ação. Ele aproximou sua mão da garota. O que? A guarda se sentiu estranha sendo observada por aqueles olhos vermelhos brilhantes, e ela se sentiu como se estivesse na frente de um predador. O que você está fazendo? Apenas saiba que eu sei capoeira. Eu tenho movimentos imprevisíveis. Ela começou a fazer uma dança estilo capoeira. Mas quem era Victor? Ele era um Alucard. Ninguém podia fugir dele. A mão de Victor se aproximou do rosto da garota. Oi. Ela ficou um pouco assustada. E assim por diante. Victor deu um tapinha na cabeça dela. Ela olhou para cima com curiosidade, pois a garota Victor parecia tão gigante. Afinal, ele tinha 195 centímetros de altura. Ele abriu um sorriso gentil. Primeiro, conte-me tudo sobre este lugar. Apóstrofo. De alguma forma, isso é muito bom. A garota estava se sentindo estranha. Segundo, você é um vampiro adulto, certo? Então haja como um. Isso é bom. Ela parecia estar se perdendo no limbo do conforto. Este resultado foi óbvio.
considerando que Victor estava usando a técnica de massagem que Skatashi lhe ensinou. Esse resultado é o esperado. Terceiro. Sua voz ficou mais fria. Victor começa a apertar a cabeça da garota. A mulher arregalou os olhos. Craque, craque. Sons de algo quebrando podem ser ouvidos. Isso dói, isso dói. Ela começou a lutar como um gato. Pare de ser casual. Você está trabalhando, seja mais profissional, ok? Ele falou com um sorriso que não era um sorriso. Gá. Minha cabeça. Minha cabeça está quebrada. Ok. Sua voz ficou mais pesada. Sim. Bom. Victor deu um sorriso satisfeito, e então soltou a cabeça da mulher. Hugo. Minha cabeça. Ela segurou a cabeça com uma cara de choro. Bata palmas, bata palmas. Victor olhou para Natásia, que batia palmas. Como esperado do discípulo de Skatashi, resolvendo tudo na forca, é assim que fazemos as coisas. Ela sentiu várias vezes com satisfação. Todos os discípulos de Skatashi têm a atitude de um hooligan, como esperado da mulher mais velha. Ela espalhou sua doença por aí. Mas não se preocupe, não vou deixar você por causa disso, marido. O sorriso de Natásia era muito brilhante, pois ela tinha a atitude de que amaria Victor, não importa o que ele se tornasse. Seu sorriso era tão brilhante quanto uma esposa perfeita, e uma aura divina parecia estar escorrendo por todo o seu corpo. Os olhos de Victor tremeram um pouco quando ele ouviu o que Natásia disse e quando viu todo aquele brilho saindo do corpo dela. A felicidade desta mulher tinha acabado com a sanidade que ela tinha. Victor realmente achava que isso era possível. O sorriso de Victor cresceu, e ele levantou a mão um pouco. Você também quer? Ele tentou ameaçá-la com sua técnica de massagem. Sim, por favor. Sabendo do que ele estava falando, ela não perdeu tempo. Ela rapidamente se aproxima de Victor e mostra-lhe a cabeça. Seus olhos brilhavam de expectativa. Ela tentou essa massagem uma vez quando estava tomando banho com as meninas de Victor, e isso é algo que tirou todo o estresse de seu corpo. Aparentemente, esse tipo de massagem tem o efeito oposto em mulheres mais velhas. Skatashi e Natásia estavam brilhando de felicidade, e suas peles estavam brilhando. Enquanto Sasa, Ruby e Violette pareciam ter tido várias noites de sexo intenso. Seus rostos estavam completamente brancos, e eles estavam desmaiados. Victor abriu os olhos um pouco em choque, pois não esperava uma resposta instantânea. Vendo o olhar expectante, o sorriso de Victor não pode deixar de crescer, e logo ele diz, mais tarde. Agora não é hora para isso. É. Ela ficou um pouco decepcionada. Victor se aproxima do ouvido dela. Eu vou te fazer uma massagem de corpo inteiro mais tarde. Ele não pediu a opinião dela, já que ela apenas disse o que queria, uma. E ela adorava aquele tom de ordem. Ele gentilmente tocou seu rosto. Apenas seja paciente por agora. Os olhos de Natásia brilharam vermelho sangue. Suas bochechas ficaram um pouco vermelhas. Algo começou a escorrer de sua parte íntima, e seu mamilo ficou um pouco duro. Uma aura sedutora explodiu de seu corpo, e ela parecia estar no limite. Seus olhos ficaram escuros como um buraco negro, e seu sorriso ficou distorcido. Victor dá um pequeno sorriso e vai embora. Mais tarde, ele falou novamente com o mesmo tom que não permitia recusa. Ao ouvir o que ele disse, Natásia recuperou a consciência e pensou, Hugo, meu marido é malvado. Ele está fazendo uma brincadeira de negligência comigo. Mas um sorriso sedutor apareceu em seu rosto. Isso também é bom. Seu corpo inteiro tremia de excitação. Ela era um caso perdido. Com o mesmo sorriso, Victor pensou, ela é tão fofa, eu sinto vontade de provocá-la para sempre assim. Victor sentiu um desejo sádico de provocar a mulher por toda a eternidade, mas ele sabia que não deveria demorar mais, ou a mulher realmente o estupraria. Ela já estava no limite de todas as maneiras possíveis. Eu preciso apagar o fogo dela. Os olhos de Victor brilharam de forma predatória, e ele olhou para cada canto de Natásia com desejo irradiando de seu corpo. O corpo inteiro de Natásia estremeceu ao sentir o desejo evidente de Victor, e isso colocou um sorriso ainda maior em seu rosto. Ele me quer, ele me quer, ele me quer, ele me quer. Ela estava totalmente quebrada. Vou alimentar aquele maldito animal ou o que quer que seja, e vou tê-lo dentro de mim. Sua respiração estava completamente desordenada. Espere, minha querida sogra. Seu sorriso cresceu um pouco, e ele se virou para o guarda. Ele Leod.
O rosto do guarda estava vermelho puro, e ela estava gaguejando muito. Levante-se, torne-se profissional e, o mais importante, ignore o que viu. Sim. Mestre, eu farei o que você disser. Ela falou com o rosto vermelho de vergonha e rapidamente fez o que Victor pediu, e logo ela estava parecendo uma guarda decente. Hein? Mas eu não usei meus poderes. Victor não entendeu a reação da mulher. Seus olhos estavam brilhando quando ela olhou para Victor, enquanto seus olhos pareciam conter imenso respeito. Ponto. O que diabos está acontecendo? Minhas 3 esposas são lindas, vampiras. Capítulo 267, Empregada e Bruxa. Entendo, isso é definitivamente algo que eu não posso tomar uma decisão. Kaguya falou em um tom neutro depois que Selena terminou de falar sobre o que ela veio fazer aqui. Selena apenas sorriu quando terminou de explicar o que ela veio fazer aqui. As 2 mulheres estavam conversando há 2 horas e, enquanto isso, Selena havia explicado tudo o que queria fazer com o próprio conde, e durante toda a explicação, ela sempre teve um sorriso profissional. Claro que durante a conversa que teve com Kaguya, Selena fez questão de fazer uma área de isolamento para as 2 mulheres conversarem sem que as pessoas se intrometem na conversa. De certa forma, Kaguya gostava de conversar com Selena. Ela conseguiu ter uma conversa civilizada com alguém, algo que não acontecia há alguns anos. Como ela pode dizer? É ar fresco. Ela não tinha que lidar com pessoas loucas como Skatash ou pessoas que não respondiam através do diálogo, mas com os punhos. Kaguya podia dizer claramente que a mulher não estava mentindo, e tudo o que ela disse era verdade. Sim. Verdade para eles. Neste caso específico para bruxas. Kaguya não viu nenhum benefício em aceitar o acordo das bruxas, já que tudo que as bruxas estavam oferecendo ao seu mestre era algo que elas poderiam obter de outras bruxas. Sim. O preço que seu mestre pagaria era maior. Mas quem era Victor? Ele era um novo conde responsável pela exploração deste mundo. Literalmente, ele fedia dinheiro. As bruxas podiam sentir o cheiro do dinheiro de Victor a milhares de quilômetros de distância. Várias bruxas poderiam fazer grandes descontos apenas por esse fato. Afinal, o que Victor estava oferecendo era delicioso demais para essas bruxas gananciosas. Então não havia a necessidade de aceitar o acordo de Selena em particular, especialmente considerando que ela não confiava em alguém que era filha da rainha das bruxas. A menos que a rainha ou mesmo esta mulher na frente dela fez algo que impediu seu mestre de fazer negócios com outras bruxas em retaliação por não aceitar uma proposta vinda diretamente da filha da rainha das bruxas. Kaguya não era estúpida, ela pode ser uma empregada, mas ela era uma empregada que literalmente foi treinada em tudo, desde política internacional até como lavar corretamente um prato. Ela passou vários anos aprimorando essas habilidades, para se tornar uma donzela perfeita. Uma donzela do clã Blanc que serviu ao clã Snow. E esta não era a primeira vez que ela lidava com bruxas também. Então ela claramente entendeu que havia mais nesse plano do que Selena estava deixando transparecer. E essas coisas que ela não está contando podem ser muito ruins para o mestre. Por causa disso, ela não poderia tomar uma decisão, mas se seu mestre pedisse sua opinião, ela responderia, recusar. Esta cooperação não vale a pena. Ponto. As 2 mulheres ficaram em silêncio. Cada um tinha seus próprios pensamentos sobre esta situação. Selena, em particular, estava esperando a reação de Kaguya. Mas, para ser honesta, ela claramente entendeu que os benefícios que ela estava falando para Kaguya eram poucos, e todas as bruxas poderiam oferecer isso para a nova contagem. Mas estes foram apenas os benefícios iniciais. Ela ainda tinha mais 3 cartões que ela poderia usar. Ela recebeu ordens de sua própria mãe para fazer tudo o que pudesse para garantir a cooperação do novo Conde Alucard, e quando sua mãe disse isso, significava apenas uma coisa. Ela está me pedindo para me vender. Essa cadela. Uma vez estalou na cabeça de Selena, quando ela se lembrou das palavras de sua mãe. Sim, não importa o que Selena tenha que fazer, ela deve fazer do novo Conde dos Vampiros um novo parceiro de negócios. O que significa que ela deve usar qualquer tática de negócios. E ela pode até vender a si mesma, seu corpo inteiro, ao Conde Alucard para fazer o que ele quiser, e ela teria que aceitar todas as suas exigências pervertidas por causa do contrato. Selena queria evitar esse desfecho a todo custo. Ela não queria fazer sexo com um vampiro, nunca. Ela não era uma puta. Ela era uma bruxa da mais alta ordem.
Hugh só de pensar nisso a deixou ainda mais irritada. Apóstrofo. Mas tudo bem. Se isso significar a sobrevivência das minhas irmãs. Ela cerrou o punho um pouco em frustração. Ao contrário de vampiros e lobisomens, as bruxas não tinham uma coisa em particular. Um território. Um grande território. Sim, eles tinham uma quantidade ridícula de recursos. Sim, eles tinham um monopólio de basicamente todo o mercado. Mas eles ainda viviam no mundo humano. Eles não eram o mesmo que lobisomens e vampiros, raças que tinham uma longa história e territórios em outros mundos, territórios tão grandes que poderiam até ser chamados de planetas. As bruxas eram uma facção relativamente nova, pois só começaram a se reunir por volta do século XV a XVII, e o gatilho para tudo isso foi a infame caça às bruxas que ocorreu nessa época. Este foi o ponto de virada para as bruxas mais velhas reunirem seus parentes e ajudá-los. E a história provou que esta foi a melhor decisão possível. A rainha das bruxas, mãe de Selena, conseguiu reunir toda uma comunidade de mulheres suspeitas em um único reino com seu carisma e força. Suas ideias de se tornar uma espécie de reino das bruxas mercenário eram estranhas no começo, mas a história provou que funcionava. Hoje em dia, nenhuma facção do mundo sobrenatural poderia viver sem os produtos das bruxas. Afinal, eles simplificavam muito a vida desses seres. Ponto. Claro, havia seres poderosos que não gostavam disso, mas não se atreviam a fazer nada por medo de retaliação. As bruxas tinham muitas conexões agora, e se alguma facção atacasse, essa facção desapareceria do mapa para sempre. Ponto. E provavelmente se tornará espécimes de experimentos para a rainha das bruxas. Vampiros têm Nightingale. Os lobisomens têm seu próprio território chamado Samar, a Terra Prometida. Um reino de clima hostil. Um reino onde o sol está sempre presente por 38 horas. Um reino que só existe por 4 horas à noite. E quando a noite cai, as temperaturas caem abaixo de zero facilmente. Os anjos têm o paraíso. Demônios têm o inferno. Os deuses das mitologias como os olimpianos e os nórdicos também têm seus próprios panteões. Ponto. Mas e as bruxas? Eles não tinham nada. Eles só tinham um reino oculto que estava em algum lugar da Terra, e esse reino estava sofrendo uma crise populacional. Por quê? Literalmente não havia mais espaço para novos habitantes, então eles precisavam de um lugar só para eles. Mas, mesmo com todos os recursos das bruxas, esta era uma tarefa extremamente difícil. Explorar o cosmos, dimensões e reinos em busca de um lugar para as bruxas era uma tarefa extremamente complicada. E exigia uma quantidade ridícula de recursos e magia. Você não pode simplesmente estalar o dedo como clã Aliot, e voilá, você encontrou um novo mundo. Para não mencionar um fato absoluto. As bruxas ainda eram humanas, não é apenas em qualquer lugar que elas pudessem viver pacificamente. Sim, eles tinham maneiras de viver mais, tinham a magia que fazem, podiam adaptar qualquer ambiente ao seu gosto. Mas manter esse tipo de magia para sempre era impossível, e não existiam recursos infinitos ou energia infinita. Por isso, precisavam de um território com condições para que pudessem viver em paz. E de todos os reinos, o território do vampiro era o mais sobrevivente para a vida humana. Se você ignorasse os monstros, a noite sem fim e as frutas estranhamente evoluídas, Nightingale era basicamente um planeta e quase parecido com a Terra. Eles só precisavam fazer alguns ajustes aqui e ali. Voilá, eles teriam um novo território, e tudo isso feito sem gastar uma enorme quantidade de recursos. Os olhos de Selena brilham ao pensar em seu novo reino. Finalmente posso ter um quarto maior. Um campo de pesquisa. Uma grande e longa piscina. Uma churrasqueira. Selena. Posso ter uma banheira grande para fazer meus banhos matinais. Vou querer um cachorro também. A mulher estava completamente perdida em seus pensamentos. Selena. Ela acordou de seu estupor e olhou para a guia com um olhar chocado. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que